Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom ter você aqui conosco novamente, na meditação da Palavra de Deus. Glória a Deus pela sua perseverança, porque você está aqui mais uma vez. Que bom ter você que está chegando pela primeira vez conosco. Deus abençoe sua vida, que você possa abrir o seu coração para que a palavra, a semente da Palavra de Deus, possa ser fecundada nos nossos corações, no meu e no seu coração. Nós vamos meditar hoje o Evangelho do dia, né? Lá no Evangelho de São Lucas, vai aparecer para você a passagem na tela, Lucas capítulo 4, de 38 a 44. Vai dizer assim para nós: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus um favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa passagem, né, conhecida, né, que Jesus cura a sogra de Pedro, né, dessa febre alta, e também curou outras pessoas de diversas doenças, diversas enfermidades, pessoas que estavam possessas, né, possuídas por espíritos malignos, né. Jesus ameaça todo o mal, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que vem contra nós, né. Jesus, ele ameaça todo esse mal e cura, liberta, restaura a vida de muitas pessoas, inclusive enfermidade física, enfermidades espirituais. Só que Jesus continua fazendo isso até os dias de hoje, né? Jesus, ele é aquele que detém todo o poder, né? Vai dizer a palavra, e muitas vezes, né, na palavra de Deus vai falar que Deus é um Deus sem rival. Por que um Deus sem rival? Porque ninguém tem a capacidade de tentar, né, vencer Deus numa batalha. Então o Senhor, ele se aproxima de nós, né? No Evangelho é sempre muito comum a gente ver que Jesus estava cercado por multidões, né? Porque as multidões, elas tem muitos motivos, né? Elas poderiam estar impactadas, com sede, né? Ou apenas impressionadas, né? Achava Jesus ali, nossa, ele faz umas coisas diferentes, né? Mas cada membro, participante dessa multidão, tinha o seu motivo para estar buscando, acompanhando Jesus, né? Mas o que é de fato é que todos queriam ver aquilo que ele fazia e o que ele falava. E Jesus sempre quis, sempre busca, sempre está no meio de nós. Sempre. Embora estejamos na lama do pecado, embora o mal esteja nos oprimindo, Jesus está conosco. Jesus, ele quer nos tirar dessa situação, quer nos tirar do fundo do poço. Jesus quer curar a minha e a sua vida, a minha e a sua história, inclusive a minha e a sua história de pecado. E muitas vezes a gente tem uma repulsa com Jesus, uma repulsa com a igreja, né, por conta da nossa história de pecado. A nossa autocondenação, nosso pensamento humano, ele nos leva a pensar que nós não somos dignos, né, de receber tal bênção, tal graça de Deus, né? E no fundo mesmo, nós não somos dignos. Mas Jesus, ele faz cada um de nós, né, sermos merecedores por conta do santo sacrifício que ele fez na cruz. Jesus, ele vence o pecado, a morte, o demônio, o mundo, a cruz. Tudo isso para nos devolver essa graça da restauração, né? Então, por isso que Jesus, no exercício do seu ministério, né, na sua vida pública, quando ele prega, né, o Evangelho, e ele faz muitas curas, muitas libertações, é porque o seu povo precisa. Seus filhos precisam de cura, de libertação, de restauração, de ter um encontro pessoal com o amor de Deus, de se sentir amado, de se sentir restaurado.
Nós precisamos disso. E Deus, ele se coloca de prontidão. Ele se manifesta, ele nos atrai. Então por isso que toda essa multidão está sempre atrás de Jesus. Tem uma explicação para isso, porque tem sede. Porque tem sede. Porque alguma coisa em Jesus despertou interesse, despertou atenção. Então por isso que eu e você não podemos se cansar de perseguir Jesus. Embora muitas vezes tropeçamos, embora muitas vezes desanimamos, embora muitas vezes queremos abandonar tudo, mas dentro de cada um de nós, do nosso coração, do nosso íntimo, é necessário que essa vontade ela se renove cada vez mais e mais. Quando a chama se apagar, for diminuindo, você vai se esforçando para se aproximar mais de Deus. Não, eu preciso estar com Deus. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso de Jesus. Deus está me atraindo. Jesus me espera. E abandonar a situação de pecado, abandonar a situação de murmuração, de reclamação, abandonar a vida velha e morrer para si mesmo, para se encontrar com Jesus, com o amado da nossa alma. Pois assim como ele faz com a sogra de Pedro, assim como ele faz contra os espíritos malignos, espíritos imundos, assim como ele faz com doenças, ou de nascença, ou porque uma situação se apoderou daquela pessoa, ou seja, uma febre, ou seja, uma cegueira de nascença, uma febre pontual, mas não importa a situação. O que deve ficar muito bem claro para cada um de nós é que muitas vezes eu e você fazemos desse Deus do impossível, o impossível maior do que o nosso próprio Deus. De que o problema, de que a situação, ela é irreversível. E muitas vezes ela é mesmo irreversível aos olhos humanos. A razão humana, a força humana, o pensamento, a compreensão humana. Só que para Deus nada é impossível. No campo do sobrenatural, Deus, ele pode tudo. Que nós possamos nos abrir à santa vontade de Deus. Nós possamos nos abrir à vontade do Senhor, ao poder que ele tem, à autoridade, à força que ele tem para vencer essas batalhas em nós, para nos ajudar a combater cada uma delas. Amém? Deus abençoe sua vida e não se esqueça, Deus está com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa Jesus se consolar. Deixa